Fala galera, você está em Dioramas Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês um hiper mega lançamento e dessa vez é o Dragão Negro de Olhos Vermelhos SH Monster Arts da Bandai, original e licenciado. Para mim, o lançamento mais esperado do ano, nada que foi anunciado esse ano supera isso daqui. Tava muito ansioso por essa peça, tá? Já tem um review do Dragão Branco de Olhos Azuis aqui no canal, tá? Confere lá. Tá? Depois que você assistir esse daqui, porque tá uma peça impecável. Será que esse aqui tá com a mesma qualidade? Aparentemente o Bandai tá mandando super bem nessa linha, tá? Bom, um agradecimento especial aqui pra... Cara, vocês não têm noção, essa peça aqui eu ganhei de um inscrito. Pô, você não tem noção, o lançamento mais esperado do ano, eu ganhei, cara. Agradecer aqui o Rodrigo Ferreira, inscrito do canal aqui, me mandou essa peça de presente, né, como agradecimento pelos vídeos que eu faço aí, por ter ajudado ele na coleção de Clothmith, e aí ele resolveu me prestigiar dessa forma. Cara, mano, isso não tem preço não, galera, isso não tem preço. Fico muito feliz que o canal aqui tenha ajudado vocês aí, né, a colecionar Clothmith, e, cara, a recompensa tá aí, ó, de puro trabalho, puro esforço, acaba a recompensa vindo uma hora ou outra. E eu agradeço demais ao Rodrigo por isso. Pô, mano, anima demais, né, galera? Bom, vamos continuar o review aqui. E mais uma vez, obrigado, Rodrigo. E vamos lá. Cara, caixa espetacular. Com os desenhos aqui da egípcios, né? SH Monster Arts, Time Machinations Bandai, tá? Bandai Namco aqui, caixa extremamente linda. Aqui um close da figure. Aqui poses que dá para fazer com a figure. Vem effect, cara, igual o Dragão Branco de Olhos Azuis, também vem effect, né? Dá para ver já aqui, é vazado, né? Já dá para ver a figure daqui, que tá espetacular. A outra foto aqui é a mesma. Aqui vazado. E aqui embaixo um close, tá? Não estranha a mesa. Troquei a cor da mesa, tá? Porque o branco, ele contrasta muito mal com fibras escuras. Então, eu resolvi colocar a mesa aqui mais escura, né? Para não dar essa diferença. E vamos deslacrar, galera. Cara, eu sei demais dessa figura, cara. Vou colocar do lado do dragão branco, tá? De olhos azuis. Não se preocupe na comparaçãozinha de escala, né? Vamos lá. Figura aberta. Vamos puxar aqui. Tá até ao contrário. O blister é ao contrário para mostrar aqui, né? Eita ferro. Ó, a base tá presa aqui, tá? Olha o blister, galera. Rapaz. Difícil, né? Ver os detalhes, né? Muito escuro isso aqui, galera. Ó, as hastezinhas aqui para asa, a gente vai usar tudo. Não tem muito o que ver aqui não, né? O blister só vai com... Ó, vem as mãozinhas extra. O effect aqui. Ó, para você ver como é que é do outro lado aqui, ó. Bom, vamos lá. Vamos tirar do blister aqui pra gente ver melhor esse item, tá? Segura aí. E tá aí, galera. Vamos ver tudo que acompanha a figure, né? Começar aqui com o effect. Ó, bem bonito, galera. Incrivelmente bonito. Detalhado. Gostei. Gostei da forma que eles fizeram aqui. Diferente. Muito bonito. Aí aqui a mão extra, a diferença, ela não tem articulação, mas ela tá mais aberta, né? Acho que combina mais com algumas cartas, né? Para fazer poses aí. A base, tá? Com os furinhos aqui, né? As hastes. Essa haste menor aqui é pro effect, tá? Que encaixa aqui, beleza? Duas para asa e uma para colocar aqui no peito, né? Na parte do tronco dele, beleza? Aí vamos tocar nela, né? Vamos ver a figura aqui. Eu coloquei aqui, mais ou menos, na pose da segunda carta, né? Que aí não precisa usar a base, né? A segunda reimpressão dela. Mas eu senti um pouquinho de dificuldade. Não tá igualzinho a pose, porque eu senti um pouquinho de dificuldade. O pé, diferente do dragão branco de olhos azuis, ela não suporta o peso. Ó, cara, essa articulação aqui do tornozelo não segura a peça. Então não dá para colocar da melhor forma possível, não. Ó, não aguenta, galera.
Putz, grilo, pior que eu gosto de usar sem base. A não ser que eu queira fazer a foto. Ó, ficou aqui. Mas aí tá todo troncho. Né, se eu quiser colocar o tronco mais abaixado, por exemplo, com a perna mais para frente, ela... Ai, ficou! Ora mais, só para me contrariar. Mas não dura muito tempo, não. Enfim, essa articulação aqui do tornozelo tinha que ser mais forte, tá? Mas vamos, né, pegar a figura e ver aqui. Cara, de aparência é inacreditável, tá? Ela tem uma mistura de alguns... Ela mescla algumas cartas, tá? Por exemplo, eu não vi aqui o detalhe do ombro que tem a primeira carta, né? Mas o resto é todo design bem clássico mesmo, tá? A primeira, a segunda carta. O único detalhe que eu vi aqui, que não tem a ombreira, né? Deve ser por conta de movimentação, talvez. Bom, no anime não tem um espinho aqui nesse ombro tão grande, né? É bem pequenininho, beleza? Mas, cara, detalhe mínimo que eu acho que não faz diferença, já que o design muda entre uma carta e outra, né? E até mesmo no anime. Bom, vamos ver as articulações aqui. O rabo tá espetacular. Incrível a movimentação disso aqui. E me lembra bastante do dragão branco de olhos azuis, tá? Aí. Nossa, bicho. Aí. Espetacular. Né? Tem um ponto aqui em cima que abre e fecha a boca, tá? O pescoço se mexe muito bem para todos os lados. Aí. Todos os lados. Vamos ver aqui o ombro. O ombro, deixa eu tentar entender esse mecanismo aqui. Aqui em cima não mexe, é só aqui mesmo, tá? Não mexe tanto, não faz o giro, né? Eu acho que também nem precisa. Tem um ponto aqui no cotovelo, o ball joint aqui no pulso, tá? Deixa eu ver essa asa aqui. A asa, ela tem movimentação, ela abaixa aqui e levanta para cima. Para cima não tem, tá? Só se girar o ball joint aqui. E aí, né, acaba fazendo esse movimento aqui, tá? Aí abre ela, né? Tem esses pontos aqui, ó, para você fechar os gaps. A movimentação da asa é muito boa. Aí o tronco se mexe pouco. Aqui se mexe bem pouquinho nessas divisões aqui. Bem pouquinho. Mas gira aqui um pouco, não gira muito também. A perna tem a coxa aqui que gira bem, né? Ela abre e fecha. Tem esse joelho aqui que, ó, se mexe bem, tá? Recolhe bem. E o ball joint aqui que eu já reclamei, que não é muito forte, tá? E tem esse ball joint aqui nos dedos aqui também, tá? Que abre e fecha, beleza? Articulação boa, né? Só que eu achei que, como eu já falei, essa movimentação do pé aqui, ó lá, não deixa não, pô. Era pra tá mais firme isso aqui. Enfim, as trocas de mãos. Vamos ver aqui como é que tá o esquema. Só puxar aqui, né? Ó, só puxar, forçar um pouquinho. Foi? Foi. Troca de mão tranquila, tá? E é isso. Aqui na caixa vem o manualzinho, tá? Caso você tenha dúvida de onde colocar as hastes, tá? Mas é bem simples. Deixa eu montar ela aqui para vocês verem. Vamos lá. Essa aqui para asa na direita, esquerda, a outra. Esse aqui vai nessa aqui que está mais pro centro, né? Coloca dessa forma assim. E essa aqui do Effect coloca aqui. Beleza? A gente vai ajeitar aqui para receber o dragão. Você vai se guiar por essa daqui, né? Que vai encaixar aqui. Prontinho.
Aí daqui você ajeita o item, né? Ó, para ele levantar um pouquinho. E aí começa a colocar as hastes aqui na asa. Deixa eu ajeitar aqui. E é na primeira articulação aqui, ó. Tá? Ó, ajeitou aqui. Pronto. Pô, fica maneiro, hein, assim, hein? Ele voando, hein? Óbvio que eu vou ajeitar melhor no take de pose, tá? Mas é só para mostrar para vocês como é que se faz. Olha aí, ó. Aí ele fica assim voando. Deixa eu pegar a base aqui. Olha aí, ó. Show! Aí você consegue fazer a pose da primeira carta, né? Porque na pose da primeira carta ele tá voando. Show! Vou fazer um take de pose aí para vocês verem em detalhes como é que tá a figure e depois eu volto para as considerações finais, tá? Então vamos lá. E tá aí, pessoal. Olha isso. Pra mim, um dos melhores lançamentos da SH Monster Arts, pra mim, é óbvio. Dragão branco de olhos azuis, SH Monster Arts, e dragão negro de olhos vermelhos. Olha que dupla sensacional. Ó, consegui colocar ele na pose da segunda carta, tá? Do segundo lançamento dele. Eu consegui colocando as asas para trás, né? Dar uma equilibrada, o rabo bem lá para trás, né? Para poder jogar o peso para trás para não ficar caindo para frente, tá? Até que a pose ficou bem parecida com a carta, sim, tá? Ainda bem que ficou. Eu acho que eu vou deixar nessa pose aí para não ficar usando base, porque aquela base ocupa um espaço enorme, tá? Eu acho que eu vou deixar assim, tá? Eu queria deixar da primeira igual a primeira carta, mas aí eu teria que usar as bases todas, né? Assim eu acho que ficou legal. Comparação de escala, bom, eles estão em posições diferentes, né? Mas praticamente são do mesmo tamanho. Tanto quanto comprimento, envergadura, é praticamente o mesmo tamanho. Só para você ter noção, tá? Noção, com essa pose aqui, quanto ele mede, né? Ó, pontinha da asa, de ponta a ponta, tá ali entre 33 centímetros. Óbvio que tem variação, você pode aumentar mais a asa, enfim, né? Vocês entenderam. De profundidade, com essa pose aqui, tá pegando uns 22 centímetros. E de altura, né? A parte mais alta ali tá a asa. Ele tá pegando 24 de altura, tá? Nessa pose aqui, só para você ter noção aí de o tamanho que vai ficar no seu expositor, beleza? Fazendo uma comparação aqui de escala com o Mago Negro da Kotobukiya, né? Agora, esse trio aqui é sinistro. Uma pena que o Mago Negro tá muito maior, né? Deixa eu melhorar a câmera. Os itens da Kotobukiya tá em outra escala, né? Bem maior. Embora isso aqui é monstros, tá, galera? São cartas, não tem escala, são hologramas. Então não dá para dizer que escala isso aqui é. Nem o Mago Negro, que tem aparência humanoide, dá para dizer que tem escala, tá? Agora eu vou pegar um item 1 para 12 aqui. Peguei
o Yami-Yugi da Figma 1:12. Pô, olha como é. Aí, combina perfeitamente com a escala 1:12, tá? A Bandai já faz isso de propósito, tá? Não deixa um negócio tão grande, não. Eles fazem numa escala ali que dá para mesclar bastante com 1:12, tá? Fica sensacional. Pô, Bandai, pelo amor de Deus, lança um Joey. Ou a Figma lança um Joey. A gente não tem um Joey, galera. Tem um Dragão Negro de Olhos Vermelhos, que para mim seria o mais difícil, mas a gente não tem um Joey. Bom, enfim, comparação de escala feita aí. Agora vamos para as considerações finais do Dragão Negro de Olhos Vermelhos. E tá aí, galera. Ó, item sensacional. Eu coloquei uma iluminação aqui avermelhada para ficar, pô, para dar um tchan na figure, né? Olha como é que fica bonita, né? Porém, vou até desligar aqui para mostrar para vocês, para falar da coloração, né? Ele não tem nenhum tipo de sombreamento, tá? Ele é uma cor chapada mesmo, tá? Ele dá alguns reflexos de brilho, tá? Mas é um preto, é diferente do Dragão Branco de Olhos Azuis. A cor do Dragão Branco de Olhos Azuis é loucura. Só que, né? Esse dragão negro aqui, ele é realmente todo escuro, tá? Inclusive, na carta, ele é realmente dessa cor aqui. Na segunda carta, que eu mostro para vocês, ele tem iluminação vermelha por conta do effect, né? Da magia que ele tá lançando pela boca. Deixa eu acender aqui de novo, que dá para ver melhor os detalhes. Olha lá, mas que ele fica sensacional com essa iluminação vermelha aqui pegando nele. Pô, isso fica demais, né? Bom, para mim a coloração, de qualquer forma, tá correta, tá linda demais, item tá bem pintado. Os acessórios já é excelente, né? O effect tinha que vir, não tem jeito. Tem essa Gammonstrat da Bandai que não vem com effect, esse aqui veio, então, pô, excelente, ponto para Bandai. A base ali, né? Óbvio também, para colocar ele voando. Eu acho que esse item não tem erro, a não ser a articulação muito frouxa ali no tornozelo. Tá? É a única coisa que poderia melhorar. Porém, ainda bem eu consegui colocar na pose que eu queria, tá? Mas se você não quiser botar numa pose dele em pé sem usar a base, mano, vai ser difícil, tá? Pra mim é o único problema da figure. De resto, tudo excelente, não tem nem o que mencionar aqui, galera. Tem nem o que citar. É uma obra-prima de design, de tudo. Beleza? Mas eu vou dar 9 por conta dessa articulação. Aí, infelizmente não vai poder ganhar 10. Beleza? Bom, aonde comprar, galera? Com o Leihob, tá? Direto do Japão. Então segue no Instagram, @Leihob. Manda mensagem para ele e fala, ó, vim pelo canal Dioramas Reviews, queria comprar essa peça aí com você, tá? Ele vai te atender da melhor forma possível e vai te enviar diretamente do Japão. Cara, quer comprar uma figure rápida no lançamento? Só falar com ele, beleza? Galera, a Bandai já anunciou o Elemental Hero Flame Wingman. Vou trazer aqui pelo canal também tudo que sai de Yu-Gi-Oh! Lançamento. Eu vou fazer review aqui, tá? Afinal, eu sou fãzaço desse anime. Jogava muito na vida real. Galera, gosto demais. Então, tudo que for lançamento de Yu-Gi-Oh! Vai ter aqui no canal. Beleza? Então, se inscreve para não estar perdendo nenhum vídeo. O Flame Wingman também vai ter review aqui no canal. Beleza? Então é isso, galera. Não se esqueça de comentar, deixar o like. Se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!